dos tesouros de Davi, que são os Salmos de Davi, e nós já chegamos no Salmo 70, Salmo 70, e esse Salmo, o título dele é Apressa-te, Senhor. Vamos dizer isso? Apressa-te, Senhor. Salmo 70. Convido os irmãos, então, a abrirem as Bíblias neste Salmo, para que a gente faça essa leitura. E, mais uma vez, se você puder, fique em pé, para que a gente faça junto, é um Salmo pequeno, e nós vamos ler esse Salmo atentamente, para que o Senhor e o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Diz assim o Salmo 70, ao mestre de canto de Davi em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folgue e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos pedir a bênção do Senhor. Santo Deus, tua palavra foi lida, Salmo 70, Salmo de Davi, 5 versículos. E lhe pedimos que fale conosco profundamente neste momento, nessa noite. Nos ajude, Senhor, a entendermos a tua palavra, a recebermos a tua instrução. Usa o teu servo para ministrar o teu evangelho. Abençoe cada coração aqui nessa noite. Abençoe cada ouvido, abra cada ouvido, cada entendimento. Que nós esqueçamos de tudo que tem nos atrapalhado a entendermos a tua palavra. Que deixemos de lado agora todas as preocupações fora daqui. E que nós nos concentremos em buscar a tua face, em clamar ao Senhor e saber que o Senhor é aquele que nos socorre. Faça isso agora em nossa alma, em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Pressa, pressa. Quem não tem pressa? Ninguém levantou a mão, né? Quem não tem pressa hoje em dia? A correria. E quando a gente fala com um, eu estou com pressa. Vai lá em casa, vou, mas que dia? Não vai? Vamos fazer isso e não consegue. E é uma pressa aqui, uma pressa ali, não é? Quem hoje não tem urgência? E principalmente quando se sofre, quando a pessoa está em sofrimento, e um sofrimento injusto, a alma dela pede um auxílio rápido, pede um socorro, pede alguém que realmente faça uma diferença para a vida dela. E isso ocorre nesse pequeno salmo de 70 versículos. Esse salmo, meus irmãos, nós que estamos nessa caminhada, e se você observou, ele é idêntico ao que está no Salmo 40, versículo 13 a 17. Veja lá, abra sua Bíblia no Salmo 40, versículo 13 a 17, e você vai observar que esse trecho, que o Salmo 70, foi praticamente tirado dessa parte do Salmo 40, versículo 13 a 17. Não é? E essa partezinha, vamos dizer assim, foi tirada de lá e colocada entre dois salmos importantes, Salmo 69 e Salmo 71, são dois salmos aqui de súplica, e esse salmo que pede a Deus pressa é colocado no meio destes dois salmos, desses dois grandes salmos. E nós temos aqui um comentário do Derek Kidner, ele fala assim, parece que essa duplicação, ela surgiu através da compilação, quando eles compilaram os salmos, para que o povo cantasse, e eles colocaram ele ali então, separando esses dois grandes salmos. E aqui no título nós temos, além de falar sobre o salmo de Davi, e falar ao mestre de canto, quer dizer, Davi dirigia os salmos para o mestre de canto, né, para que ele usasse ali no momento dos cultos. Nós temos também
no momento das cerimônias, nós temos também esse detalhe aqui, em memória, para lembrança, né? Em memória, para lembrança. É como se Davi falasse assim: Deus, não se esqueça, lembre-se, tenha pressa, lembre-se, que fique isso gravado para lembrança, para memória. Quando a gente compara esses dois salmos, o 70 e o 40, essa parte do 40 que é quase idêntica, tem algumas diferenças, né? O versículo 1 e 2, algumas eu vou listar aqui. Os versículos 1 e 2, a diferença é que este salmo, deste salmo para o 40, é que a oração aqui é mais breve, não é? Revelando esse senso de urgência, No versículo 3, tem algumas questões ali verbais que são mudadas, né? E nós temos aqui também essa questão ali do versículo 1, Deus para livrar. Literalmente está escrito assim, Deus para livrar, lá no versículo 1. Senhor, dá-te pressa, né? Os tradutores da ARC, por exemplo, que é uma versão diferente da ARA, a ARC, eles colocam assim, apressa-te, né? Eles usam essa expressão e que é muito bem próxima do original aqui, do original no hebraico. Nós temos também, no versículo 2 ali, essa abreviação de linguagem, se comparado lá ao versículo 14, lá do Salmo 40, não é? Nós temos uma diferença ali de linguagem. Tem uma palavra, uma expressão ali que está escrito assim, a uma, que não tem aqui nesse Salmo, não é? E também, se você compara com outras versões, que estão assim, depois de vida, para destruí-la, esse salmo não tem, esse Salmo 70 não tem. Então você percebe que parece que o salmista está querendo falar mais rapidamente, não é? Igual aquele dia que eu falei que nós vamos decorar o Salmo 19. Aí ninguém entendeu, pensou que era o 119, né? Mas era o 139. Então, é a ânsia do salmista em colocar a sua pressa diante de Deus. Versículo 3, então, tem ali o retrocedam, e lá no 40, 15, está, sofram perturbação. Então, tem algumas diferenças. Versículo 4 e 5, ele coloca uma sequência assim, Deus, Senhor. Esse Senhor aí em maiúsculo na sua versão ARA significa Yahvé, né? Então, ele coloca Deus e Senhor. É uma sequência que corresponde lá no outro salmo, no Salmo 40, a Senhor, Yahvé, e depois tem Senhor só com a letra maiúscula na primeira letra, né? E as outras minúsculas, que significa ali, no caso, mestre. Então, essas são algumas diferenças, né? E depois ele fala Deus meu, aqui ele coloca só Senhor, né? Nós temos também esse apressa-te, né? Que no 40, 17, está cuida. Você tem a palavra cuida, e aqui você tem o apressa-te de novo, não é? E as petições, então, nesse salmo, elas mostram, e essas mudanças mostram realmente esse senso de urgência. De fato, meus irmãos, é um momento, não tem momento a perder. O salmista aqui não quer perder tempo. Ele quer logo que Deus ouça. Ele está passando por um momento difícil. A situação dele é crítica. E ele clama ao Senhor. Isso mostra a sua importância, né? Então, nós podemos dizer, meus irmãos, que em meio a aflições, o crente pede socorro urgente do Senhor. Em meio a aflições, o crente pede socorro urgente do Senhor. E quais os destaques? Como nós passamos por de uma forma geral, por esse trecho lá no Salmo 40, eu quero fazer aqui um destaque de versículo a versículo, como se fosse uma homilia, como se fosse um detalhe de cada versículo. Então, versículo 1, eu coloquei a palavra em destaque, socorro. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Vamos ler juntos? Versículo 1. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Mas você vai pedir pressa desse jeito? Você está pedindo socorro aqui, igual Davi. Vamos lá. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Com esse senso de urgência. Socorro, Deus. É um pedido de urgência, Senhor, socorro, então. O salmista está ali clamando, tenha pressa. Ele precisa de um livramento rápido. É como se fosse uma pessoa que está caindo no precipício, está a cair ali já, e segurando, ou com alguma corda que está a ponto de ser rompida, e ela está dependurada, e ela pede alguém
me tira daqui, me ajuda, eu vou cair. Me pegue antes que eu desfaleça, minha mão, os meus braços não tenham mais força, ou que essa corda rompa. Ajuda-me depressa. O nome de Deus aqui nesse início, no original, nesse caso aqui, usado como Elohim, ó Deus ali, Elohim, e depois vem Senhor lá à frente, que é Yahvé. Então mostra também essa urgência a clamar pelo Deus que é poderoso, mas também o Deus que é, o Yahvé, um Deus que se relaciona. Então ele clama ao Deus, Deus poderoso, mas um Deus que se relaciona. Tu és poderoso, só pode me socorrer, me ajudar, e também tu estás próximo de mim, não é? Às vezes a gente tem assim, né, quando a mãe chama o filho, né, principalmente o filho, esses filhos que têm assim nomes duplos, né, Mateus Henrique, opa, alguma coisa está errada, né? Rui Vanderlei Nogueira, já viu mãe que fala assim, com a filha assim? Rui Vanderlei Nogueira, alguma coisa está errada, o negócio é sério. Já vai até mais mansinho, né? Parece que o salmista está querendo colocar Deus e Senhor, né? Mostrando assim, Deus é sério, o negócio estou complicado aqui na minha situação, me ajuda, me salva. Davi usou os dois nomes, isso mostra realmente a urgência do seu clamor, não é? Hoje, meus irmãos, nós também devemos levar a Deus nossas petições, clamar a Deus, nós devemos fazer isso. Clamar não significa reclamar, alguns reclamam, mas é clamar, é suplicar, é pedir com urgência, pedir confiando que Deus tem o poder para resolver a situação, e também que esse Deus que tem todo o poder é um Deus que se aproxima de nós, que está do nosso lado, que está passando conosco. Deus não está longe. Quando Davi clama, Senhor, me socorra, socorra-me, Deus não está longe dele, está perto, está ali passando também a situação. E nós, como cristãos, devemos sempre pedir ao Senhor, sempre colocar diante de Deus, então, o nosso socorro. Versículo 2, então, eu coloquei um destaque aqui, pare os inimigos, vamos ler o versículo 2 juntos? Diz assim, sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás, cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Então, esse salmo, que tem aquela expressão ali, há uma omitida, lá no 14, no 40 tem, aqui não tem, mostra então essa pressa e fala, Senhor, esse socorro, esse SOS, né? SOS também é uma palavra que eles falam rapidamente, SOS, né? É um socorro mais rápido possível, não é? Omite algumas letras ali para que o pedido chegue mais rápido, mais rapidamente para alguém que pode ajudar. Os inimigos aqui queriam o mal de Davi, e por isso o salmista pede o quê? Que eles sejam envergonhados. Deus, que eles sejam envergonhados, não eu. Que eles sejam cobertos de ignomínia, ou seja, de grande desonra pública, de um julgamento que todos vejam, que seja público, e que todos percebam o erro deles. E isso acontecerá, meus irmãos, com o ímpio. Aqueles que procuram envergonhar o povo de Deus, o crente, isso acontecerá. O Senhor fará com que eles sejam envergonhados. Um dia o Senhor vai voltar, e imagine aqueles que pisam na igreja, que pisam no crente, como eles estarão diante do Rei dos Reis, descendo, passando de um lado a outro, como um relâmpago, sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Serão envergonhados. Thomas Wilcox diz o seguinte, fiquem envergonhados, ou seja, na opinião e presença dos homens, diante de quem eles pensam obter grande glória, unindo-se contra mim, e confundidos eles sejam, ou seja, que entre si, nos seus próprios entendimentos, eles se confundem. Então, esse é o desejo do salmista, que eles sejam envergonhados, sejam confundidos, não é? E que a glória que eles querem, que seja tornada em ignomínia, em vergonha pública, né? Quem pode fazer isso? Quem pode confundir os ímpios, senão o próprio Deus? Ninguém pode fazer. Quando o faraó estava atrás do povo de Israel no deserto, o povo estava, como que o povo estava? Fugindo de como? De carro?
Não, né? Estava ali andando, né? Puxando o gado, carregando criança. E como que vem o faraó lá atrás? Aí ele sim, vem nos cavalos, nos carros. Como fazer? Como fugir? Apenas Deus que poderia pará-los, poderia confundi-los. Apenas o fogo da presença de Deus ali segurando o faraó até que eles começassem e passassem o mar aberto. Depois Deus deixam vir. Eles entraram dentro do mar e o Senhor os engoliu com toda a água do Mar Vermelho. Meus irmãos, é o Senhor. Nós não temos condição de fazer justiça com as mãos próprias, por mais que a gente queira, muitas vezes. Mas não temos. Davi faz corretamente, ele busca o Senhor. Senhor, o Senhor que pode, confunda-os. Quando nós levamos diante de Deus a nossa petição, certamente terá maior proveito do que nós mesmos procurarmos corrigir ou fazer justiça com as próprias mãos. A gente até gosta desses filmes que tem assim, o justiceiro, não é? O protetor, não tem? Tem o filme lá do protetor, que é legal, a gente vê e fala, não, que legal, ele fez uma justiça ali, mas a realidade, meus irmãos, só Deus é que pode fazer. Então, em vez de procurar a justiça própria, o crente deixa a ação de julgamento diante do supremo juiz, que é o Senhor. Terceiro versículo, retrocedam os inimigos. Vamos ler versículo 3 juntos. Diz assim, retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Então o salmista suplica para que os inimigos sejam empurrados para trás, não simplesmente pare-os agora empurre-os para trás, que eles retrocedam, não é? Que eles retrocedam. E aí eles clamam, ele destaca isso aqui, que os inimigos clamam bem feito, na sua tradução está bem feito, não é assim? Bem feito, né? No original aqui no hebraico é assim, não é? É uma expressão assim foi bem traduzido, eu penso, como bem feito, porque a gente entende isso, né? A pessoa está querendo dizer, olha, é isso mesmo que tem que acontecer com vocês, não é? E eles estão assim, para Davi, bem feito, não é? Com essa exclamação, como se fosse um acontecimento de julgamento sobre Davi, de uma coisa correta, só que era incorreto, era injusto, não é? Mas eles tinham prazer no sofrimento de Davi, queriam que ele realmente passasse por essa vergonha, mas eles que seriam julgados publicamente, e haveria justiça a favor de Davi, não é? Spurgeon comenta aqui assim, ele fala, não se preocupem, pois os inimigos de Cristo e do seu povo receberão o devido salário pelo trabalho feito. Serão pagos na mesma moeda. Gostavam de zombar? Então serão zombados. Tornar-se-ão um provérbio e um apelido pejorativo para sempre. Então Spurgeon nos coloca nessa situação de acalmarmos a nossa alma diante do Senhor, porque certamente aqueles que falam contra você, injustamente, esses sim serão julgados, Cristo vai colocá-los diante do tribunal. Hoje o crente não pode enfrentar os inimigos de uma maneira tranquila, de uma maneira confiante no Senhor, porque Ele é o justo juiz, e não se importar com possíveis sofrimentos aqui nessa terra. Veja, o nosso Salvador passou por isso, né, irmãos? Fizeram isso com o próprio Jesus Cristo naquela cruz. Não falaram assim, você não é o rei dos judeus? Desce dessa cruz então. Não falaram assim? Como se estivesse falando aqui com Davi, bem feito, agora está na cruz. Contudo, meus irmãos, esse Jesus respondeu da seguinte forma, está consumado. Esse bem feito, Jesus falou, agora está feito. Está feito de verdade, de fato, pois ele vencia ali todo o mal naquela cruz e todos os seus inimigos, todas as hostes infernais e todos que são contra a igreja do Senhor. Retrocedam os inimigos. Quarto versículo, irmãos. Folguem os justos. Vamos ler o versículo 4 juntos. Diz assim, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam,
E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Então Davi agora se volta para aqueles que buscam o Senhor. Não apenas o salmista precisava da salvação, mas também todo o povo precisa da salvação. E toda a igreja do Senhor precisa da salvação. E ele demonstra essa confiança, esse auxílio. Por isso que ele fala folguem, né? Folguem em ti. Os justos, então, fiquem alegres. Se rejubilem. Ou seja, tenham alegria, tenham júbilo nos lábios, no coração, nas atitudes. Porque eles amam a tua salvação, eles confiam nela, confiam na salvação do Senhor. E que o teu nome, Senhor, seja magnificado, seja engrandecido. Nós cantamos aqui, seja engrandecido, não é? Ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. É o que ele está dizendo aqui. Teu nome seja magnificado, seja engrandecido, seja exaltado, enaltecido. Spurgeon diz que aqueles que provaram a graça divina são um povo um tanto quanto mais avançado. Ele diz assim, estes não só terão alegria, mas a anunciarão com constância e perseverança santa e chamarão os homens para glorificar a Deus. Essa é a diferença. Enquanto o ímpio está assim, o crente faz o quê? Ele chama o outro para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor. Ele entende e faz isso com alegria, sabendo que o Senhor é o Deus da salvação dele. Que bênção! Então hoje, meus irmãos, o crente pode exercer esse nobre convite também, não é? Esse nobre convite, chamar os demais para louvar ao Senhor, para que o Senhor seja engrandecido na vida deles. Muitos aí no mundo têm chamado para o contrário, não é? Eles chamam, não, vamos ali para quê? Para zombar, ou para fazer uma bagunça ali no estádio, não é? Fazer uma violência. Quem sabe a gente faz até um crime, algum ato criminoso, experimenta algumas coisas ali que vai nos fazer, né, ficar mais exaltados. Quem sabe busquemos um prazer ali rápido. Mas o crente convida para que nós louvemos o Senhor, para que nós exaltemos o Senhor. James Frame, um comentarista, ele fala assim, todos os homens são amantes, todos. Alguns amam dinheiro mais do que a salvação de Deus. Outros amam o prazer mais do que a salvação de Deus. Outros amam a agitação, o comércio mais do que a salvação de Deus. Mas os amigos de Jesus colocam acima de todos esses pontos a salvação de Deus. Eles amam a salvação. Eles amam Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, que seja assim. Que o Senhor seja engrandecido no nosso meio. Que ao invés de exclamarmos, que nós cantemos, seja engrandecido Deus da nossa salvação. Quinto versículo, meus irmãos. Quinto versículo, eu coloquei aqui o destaque, não te detenhas. Vamos ler o versículo juntos? Quinto versículo diz assim, eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas, não te detenhas. Então, no versículo final, o salmista expõe a sua realidade. Veja como ele começa aqui. O que ele está dizendo que ele é? Eu sou pobre e necessitado. E Davi, então, precisa urgentemente da salvação do Senhor, pois os seus inimigos estão ali por vencer. Não apenas os inimigos externos, certamente, mas também os inimigos internos. A sua própria vida, o seu próprio ego, o seu próprio pecado. Por isso ele volta a pedir a Deus essa pressa, Senhor, me liberte. Haja com poder, com velocidade, traga libertação. Agostinho de Hipona, ele comenta aqui assim, porque sou pobre e necessitado. Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, como nós lemos lá em Mateus, esses serão fartos. E aí ele fala assim, eu ainda tenho fome e sede, Senhor, venha a mim. E assim falamos nós também, Deus, não te detenhas, não te detenhas. Quando você está com fome, você vai lá e ataca o prato, né? O Mateus até deu um sorriso aqui, ataca fortemente, não é?
Tem alguns que vão de forma voraz. Já viram assim? E aqueles que têm sede do Senhor, como fazem? Como fazem? Aqueles que têm fome do Senhor, como fazem? Devem também chegar diante de Deus e falar: Deus, me alimente. Senhor, não te detenhas. Chegue a mim, Senhor. Eu sou pobre e necessitado, eu preciso do Senhor. Preciso do Senhor. Muitos têm colocado a sua urgência em outras coisas. Tem urgência para tudo, como eu falei aqui no começo, né? Nós estamos sempre com pressa. Pressa para quê? Para tudo. Pressa para trabalhar, pressa para estudar, pressa para chegar ali e assistir o jogo do time de futebol, né? Festa, né? Está rindo. Tem pressa para tudo, não é? Mas será que a gente tem pressa em se achegar diante do Senhor? Pressa em buscar o Rei da Glória? Nós temos pressa para acordar de manhã, abrir, ligar o celular, olhar ali as mensagens, não é? A gente não consegue ficar longe do celular. Mas a gente tem pressa em buscar o Rei Jesus, buscar o Rei da Glória. Davi está dizendo que apressa-te, Senhor, não é? Dionísio comenta assim: tu és o meu auxílio, o meu libertador, auxílio em todas as obras e libertador de todos os males. Senhor, não te detenhas. Ele fala assim: esse é o grito de cada pecador. Esse é o grito que cada um deve fazer: Senhor, não te detenhas. Contudo, nós pedimos: Senhor, apressa-te. Mas eu também pergunto: será que nós estamos nos apressando a chegar diante de Deus? Senhor, apressa-te. Deus poderia falar: tá, e você também não tem pressa? Pressa em se encher, pressa em estar comigo? Então, meus irmãos, o crente então deve também se apressar em buscar o Senhor. Então, concluindo, em meio às aflições e petições, essas breves palavras de socorro podem abrir ainda mais a nossa alma para o Senhor. Não é? Quando nós estamos em dificuldade, nós clamamos e falamos de uma forma aberta para o Senhor e chegamos mais próximos dele. O crente conhece então esse Deus poderoso e esse Deus amoroso, sempre recorrerá a Ele. O Elohim, o Yahvé, nós sempre recorreremos a Ele, pois Ele fez grande obra para nos salvar. Veja o que diz esse versículo, 2 Coríntios 8, 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Veja, meus irmãos, o salmista está dizendo: eu sou pobre e necessitado. Jesus se fez pobre para nos tornar ricos. Então, diante dele é que nós levamos o nosso clamor. É por isso que nós amamos a salvação do Senhor, como diz o salmista aqui: nós amamos a tua salvação. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos clamando a Deus, levando diante dele as nossas petições. Nós temos aqui o nosso cantinho da oração, e todo domingo nós oramos por esses motivos. Não só no domingo, na quarta-feira, quando encontramos e oramos aqui. E quando estamos no grupo de crescimento, oramos e clamamos a Deus. E alguém pode falar: mas vai continuar orando e clamando? Sim, pois o Senhor vai nos atender. E nós oramos com esse senso de urgência também: Senhor, clamamos a Ti, apressa, Senhor. Apressa-te em socorrer-nos. Nós precisamos urgentemente do Senhor. Devemos clamar, nós estamos aflitos. Nesse mundo, se olharmos só para este mundo, meus irmãos, nós ficaremos aflitos, perdidos. Nós precisamos do Senhor. E Ele vai nos atender. Quando vai nos atender? No tempo certo. No momento dEle. Isaías 60, 22 diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. O Senhor vai fazer no tempo certo, assim como Ele mandou Jesus na plenitude dos tempos, no momento exato. Viveremos então clamando a Deus, dia após dia, sem cessar. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos engrandecendo o nome do Senhor.
exaltando o Senhor, pois Ele fez grande obra. Ele nos salvou, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele transformou a nossa vida. Se nós estamos aqui essa noite, não em outro lugar, é porque nós reconhecemos que Ele é Senhor, e Ele está guiando os nossos passos. Às vezes a gente dá uma tropeçada ainda, certamente, está caminhando, dá uma tropeçada. Às vezes a gente desiste, a gente pensa, nossa, minha vida está muito ruim. Mas o Senhor está conosco, Ele está nos guiando, nos abençoando. Nós devemos louvar, cantar louvores ao Senhor dia após dia. E além disso, não só individualmente, mas engrandecemos o Senhor em congregação. Tem aqueles que não vão à igreja, porque falam, não, Deus está em todo lugar, eu louvo ao Senhor aqui mesmo. Mas Deus também nos chama para cantarmos juntos, em congregação, levando ao Senhor Jesus toda a nossa gratidão. E mais, vamos convidar outros ainda para somar esse time, para somar a igreja. Que outros? Os outros que estão aí no mundo. Vamos convidá-los, não vamos falar bem feito, ou falar, nós vamos falar o seguinte, venha engrandecer o Senhor, vamos cantar ao Deus, Senhor, seja magnificado. Esse é o convite que nós devemos fazer a todos aqueles que estão diante de nós. Viveremos então engrandecendo o nome do Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos nos apressando para chegar diante de Deus. E o salmista fala, apressa-te, Senhor, demonstrando esse senso de urgência. Agora nós também analisamos a nossa parte, Senhor, eu quero chegar diante de Ti. Devemos apressar-nos para chegarmos diante do Senhor. E aí que eu queria trazer aqui uma poesia, um cântico, que Spurgeon colocou nos comentários dele, que eu achei bem interessante. Ele fala assim, apressa-te, ó Deus, em abençoar a minha alma. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Apressa-te porque estou em angústia profunda. O meu caso é urgente. Ajuda-me agora. Apressa-te, ó Deus, apressa-te em salvar, pois o tempo é curto e a morte está perto. Apressa-te antes que eu esteja na minha sepultura e jaza com os perdidos para sempre. Apressa-te porque estou aflito e necessitado, e Satanás escarnece das minhas orações e lágrimas. Ó Deus, não sejas lento na misericórdia, mas arranca-me dos meus medos horrendos. Apressa-te, ó Deus, e ouvi os meus clamores. Então, com as almas que buscam a tua face, e com os que prezam a tua salvação, engrandecerei a tua graça inigualável. Glória a Deus. Vamos fazer isso, vamos engrandecer ao Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, vamos também nós nos apressarmos para chegarmos diante de Deus. Vamos demonstrar a Ele as nossas fraquezas, a nossa pobreza, sabendo que quando estamos diante dEle, sendo fracos aí, que nós somos fortes, e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche